Bom, planeta Terra, né? Nós estamos aqui no planeta Terra ligado aqui, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e vamos trocar um pouco de ideia aqui, falar um pouquinho sobre essa questão da mordomia. E eu vou deixar vocês bem à vontade aqui, se vocês quiserem de alguma forma fazer alguma pergunta e tal, a gente fica assim à disposição para poder ajudar vocês naquilo que for possível. Eu queria começar aqui só lendo um texto para poder guiar o que nós vamos conversar nessa manhã. Esse texto está em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Vou ler para vocês aqui. Diz assim no versículo 11: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 14 diz: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti, somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, pedimos que o Senhor nos dirija, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa agora, Pai, cada um, que o Senhor possa abrir os olhos e ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui Davi, assim próximo da sua morte, ele está ali fazendo a junção dos recursos para a construção do templo do Senhor. E é interessante que ele, quando junta esses recursos, ele junta os recursos do reino e também junta recursos dele próprio. No versículo 3 diz assim: além disso, ou seja, daquilo que ele tinha separado e dado como rei, ele diz: pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Ele faz uma separação daquilo que é do reino e daquilo que ele tinha. Mas quando ele faz isso, ele também separa e diz uma coisa que para mim é importante quando a gente se trata de mordomia. Várias vezes ele diz: tudo vem de ti, tudo é teu. É um princípio tão básico que a gente conhece, que a gente sabe e que a gente vive muitas vezes, mas acontece que muitas vezes nós deixamos de observar esse pequeno princípio. Tudo é dele. Não existe nada nesta terra que não seja do Senhor. Ele criou todas as coisas vêm dele, todas as coisas voltam para ele, que é por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 2, versículo 15, logo depois de ter criado o jardim, Deus coloca o homem ali com duas principais funções. A primeira é cultivar e a segunda é guardar. Cultivar é uma palavra que, se você busca ela no original, como no hebraico, você vai ver que essa palavra cultivar ela tem sentido de servir a um propósito. O homem foi colocado num jardim para servir a um propósito. E se você olha a palavra guardar, também no original, que é a palavra chamar, se você observa, essa palavra significa proteger aquilo que Deus confiou em suas mãos. Então, preste atenção qual é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia é servir ao propósito de Deus e proteger aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas tudo é dele, tudo
vem dele. Deus entrega o cuidado, Deus entrega a proteção, mas Deus nunca, vou repetir, nunca entrega a propriedade. Isso é importante, porque é aí que a gente vê muitas pessoas errando, porque elas confundem a delegação de responsabilidade com propriedade. A minha igreja, os meus discípulos, as minhas finanças. Opa! Nós precisamos entender que Deus, sim, entrega a responsabilidade sobre pessoas, entrega a responsabilidade sobre a igreja, entrega a responsabilidade sobre recursos. Mas, quando eu perco de vista esse simples princípio, tudo é dele, quando perdemos isso, a gente senta no trono que não é nosso. E aí começa todo um problema que a gente vê, que é o rompimento da cadeia e da ordem de governo que Deus estabeleceu. Foi o que aconteceu no pecado. O pecado nada mais é do que Adão deixar de guardar o jardim e não permitir que a serpente entrasse, e ele, nesse momento, ele inverte a ordem. Ele passa a querer controlar aquilo que ele foi chamado apenas para administrar. Parece uma coisa simples, e é. Ela só é difícil de viver por conta do coração do homem que é enganoso. E para a gente falar de finanças, não tem como a gente não falar sobre essas coisas. E quando eu estava preparando, pastor Jonas, aqui, que eu ia conversar com vocês, é, o meu coração ficou muito claro que eu não ia trazer para vocês aqui algumas técnicas e alguns modelos, porque eu acho que isso a gente pode até ter em alguns livros, algumas pessoas, e eu posso até ajudar vocês com pessoas que podem chegar, se você tem uma situação financeira que precisa de um detalhe um pouco mais aprofundado e ajudar. Eu tenho pessoas aqui no meu time, na minha equipe, né, na minha empresa, que pode ajudar vocês a planilhas, a como sair do outro lado, a que tipo de investimentos, como sair de dívidas, essas coisas todas. Mas Deus falou muito no meu coração sobre o princípio, porque o princípio vai nortear vocês em todas as áreas da vida de vocês. O princípio é o princípio da mordomia. Mordomia não tem a ver com propriedade. Tudo vem de Deus, tudo é dele. Por quê? Porque Deus está interessado em liberar mais do céu na nossa mão. Mas ele não fará isso enquanto o pouco que nós recebemos, nós não formos fiéis naquilo que ele tem colocado em nossas mãos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso é importante para a gente entender. Sejam recursos, sejam pessoas, seja o tempo, sejam dons, sejam ministérios, não importa. O que Deus está olhando sempre é qual a intenção que nós temos no coração no momento que nós estamos administrando aquilo que ele passa. Guarda isso que eu vou te falar. Tudo que passa nas suas mãos, tudo, faz parte de um processo de medição de fidelidade. Eu vou repetir. Tudo que passa nas suas mãos faz parte de um processo. Que processo é esse? É o processo de medição de fidelidade. Deus não tenta ninguém. A palavra diz isso em Tiago. Não tenta ninguém, mas Deus prova. E como que Deus prova homens e mulheres de Deus? Entregando coisas em suas mãos, entregando responsabilidades em suas mãos. Por quê? O caráter sempre é revelado na forma como nós administramos o que recebemos. Aquilo que recebemos para administrar vai revelar quem nós somos. O tempo faz isso. E é aí que Deus trabalha. Essa é a grande prova. O verdadeiro mordomo, ele está sempre preocupado em revelar o caráter do dono naquilo que ele administra. Eu vou repetir isso para você guardar. Mordomo é aquele que está sempre preocupado, olhando para revelar o caráter do dono naquilo que administra. Ele está sempre preocupado em três coisas, sempre fazendo três perguntas. Pastor Jonas falou no início. O que Jetro veio trazer para Moisés foi trazer instrução do ponto de vista de gestão.
E uma das coisas básicas na gestão para qualquer coisa, seja na gestão eclesiástica, na igreja, seja na gestão familiar, na gestão financeira, sempre existem três coisas, porque Deus assim fez. A primeira delas é o propósito, é o porquê. Eu não consigo fazer gestão de algo que eu não saiba o porquê aquele algo existe. Eu não consigo fazer a gestão de algo se eu não sei como utilizar aquele algo que Deus tem colocado na minha mão. E eu não consigo fazer gestão se eu não sei o que fazer efetivamente com aquilo que Deus colocou na minha mão. Três perguntas básicas que você tem que sempre fazer na sua vida: por quê? Como e o quê? Por quê? Como e o quê? Essas três perguntas, no mundo empresarial, a gente chama de propósito, missão, visão. É isso, simples assim. Por que Deus está me colocando para administrar? Qual o propósito disso? Refletir a glória do dono naquilo que eu administro. Como eu faço isso? Qual o método, qual o processo que eu uso para fazer isso? E depois então, na prática, o que eu faço efetivamente? Se eu pensar em finanças, eu tenho que entender que por que Deus tem colocado recursos na minha mão financeira? Tem um propósito para refletir a glória de Deus nessa terra, através da minha administração financeira. Portanto, olha o que eu vou te dizer. A sua conta bancária, o seu extrato da conta bancária, reflete a sua teologia. Vou repetir para você guardar. Se eu pegar o seu extrato bancário e olhar todos os débitos que tem lá, as saídas, eu vou saber o que você pensa a respeito do reino de Deus. Porque as finanças, elas são o lugar aonde o homem tem maior propriedade para poder ser servo e se anular. Porque o dinheiro, ele não é um mal em si mesmo. Vocês sabem muito bem disso. Timóteo fala sobre isso. O amor a ele que é. Portanto, o dinheiro não tem problema. Mas qual é o problema do dinheiro, então? Vamos traduzir esse versículo de Timóteo. O problema é que o dinheiro desperta coisas em nós que demonstram como está o nosso coração. O dinheiro, ele é a aparente compra da segurança. O dinheiro, ele dá a liberdade para alcançar desejos. Então, quando eu trato essas questões do dinheiro, eu preciso entender a força que ele tem. A força que o dinheiro tem não está nele mesmo, mas está naquilo que ele provoca dentro de mim. E por isso que a Bíblia, e por isso que Jesus falou tanto sobre questões de finanças, sobre posses, sobre bens. Por isso que a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre questões de posses, administração, bens, mordomia, porque é algo que toca no coração. Mateus 6 fala, olha, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Preste atenção, preste atenção. Aonde está o tesouro, está o seu coração. Não é aonde está o coração, está o tesouro. É onde está o tesouro. O tesouro representa aquilo que tem valor. O coração segue o dinheiro. Vou repetir isso para você guardar. O coração segue o dinheiro. Não é o dinheiro que segue o coração. Por isso, Jesus falou e tratou o dinheiro de forma tão grave. Por isso ele diz, olha, você não pode servir a Deus e servir a esse outro Deus aqui. É tratado como uma força que vai lidar e vai direcionar o seu coração. Tá ficando claro aí, gente? Porque eu vou me empolgando aqui e vou falando de coisas aqui que são mais profundas, mas Deus não procura gestores de recursos. Apesar disso ser muito importante, nós precisamos aprender a gerir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Entendeu? Lembra da parábola dos talentos. Ali, a questão não era quantidade e multiplicação. Ali era fidelidade. Aquele homem que enterrou, ele não soube gerir. Não estava se pedindo nada além do que uma gestão. Já foi falado aqui no início, pastor Jonas, muito claramente. Há coisas que só Deus fala, mas há coisas que Ele espera de nós, que nós façamos. Então, são coisas que nós temos hoje.
técnicas para poder administrar. Portanto, ele não espera que nós sejamos gestores. Não é o ponto final dele isso. Ele espera que nós sejamos guardiões das intenções divinas. Quais são as intenções divinas de Deus? Eu preciso guardar isso. Eu preciso ser o guardião. Eu já tenho de pastor, de governo, de igreja, quase 3 décadas que eu pastoreio já em governo de igreja. E a gente pastoreia alguns pastores, como o pastor Jonas está aqui, e a gente observa na vida dos pastores. Eu encontro muitos pastores eficientes, pastor Jonas. Muitos pastores eficientes. Pastores eficientes são pastores que fazem a coisa do jeito certo. Por favor, acompanhe comigo. Eu tenho visto muitos pastores eficientes. Pastores que a igreja cresce. Pastores que estão financeiramente muito bem. Mas eu percebo que muitos desses pastores eficientes, eles não são pastores eficazes. Apesar de fazerem do jeito certo, eles não fazem a coisa certa. Então, aquilo que aparentemente é um resultado positivo, o número de pessoas, aquilo que aparentemente é um resultado positivo, as finanças organizadas, não é aquilo que Deus está olhando para ele, pedindo dele naquela hora. Deus está pedindo um resultado. O resultado certo. Então, assim, nós não podemos confundir aquilo que a gente vê apenas os nossos olhos e olha para algumas variáveis que são visíveis e achar que está tudo muito, muito, muito certo no plano de Deus. Eu falo isso com muito peso no meu coração, porque é algo que eu tenho conversado com muitos pastores sobre a quantidade de igrejas que eu vejo que tem um número absurdo de pessoas. Absurdo de pessoas. E outro dia eu vi uma igreja que estava batizando mais de 1.500 pessoas no dia. Glória a Deus, aleluia. A única coisa que eu sempre paro para pensar é: isso está sendo eficiente ou está sendo eficaz? Nós estamos fazendo uma quantidade de convertidos ou nós estamos fazendo uma quantidade de discípulos que formam e fazem outros discípulos? É isso que é a lógica de Deus. Deus ele não está olhando uma quantidade enorme de uma igreja muito grande. Pastor Jonatas está lá em Trindade, eu vi que tem gente aqui que está no Sul, tem gente que está no Norte, tem gente que está na África, tem gente que está nos Estados Unidos. A pergunta que a gente tem que sempre fazer é o seguinte: aonde eu estou, ao meu redor e junto comigo, pessoas estão sendo transformadas? A realidade da comunidade está sendo mudada? Se porventura a sua igreja deixa de existir a partir de hoje, no lugar onde você está, a cidade, a sociedade vai sentir falta de vocês? Isso é o sentido da mordomia. Isso é o sentido de refletir a glória de Deus. Então, assim, Deus não busca gestores, Deus busca guardião de intenções. Deus não vê o visível, o aparente, ele olha o propósito, aquilo que tem que ser feito. Isso traz aqui algo que na palavra em Lucas fala, Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. É o processo de formação que Deus está trabalhando conosco para nos colocar cada vez mais responsabilidade administrativa. Nós somos grandes gestores do reino de Deus. E os resultados não são resultados de lucro, são resultados de vidas que se transformam em discípulos e discípulos que formam outros discípulos, no mínimo até a 4ª geração. Se não tiver quatro gerações de discípulos sendo formados, o seu trabalho enquanto discipulador, que não são discípulos seus, são discípulos do Senhor, esse trabalho de discipulador, ele não foi bem feito. Então, deixa eu dar para vocês 2 princípios que, para mim, estão vinculados ao primeiro, que é: tudo é de Deus. O primeiro princípio, eu já falei um pouquinho dele, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Deus nunca transfere
a propriedade. Ele nunca transfere propriedade. Qual é a experiência que eu tenho para contar para você sobre pastores? O pastor inicia o ministério e ele sempre inicia como um mordomo fiel. Mas aí vem o tempo e aí vem algumas contaminações. Vem algumas vezes a arrogância, algumas vezes vem os aplausos, algumas vezes vem um sucesso aparente, outras vezes vem a dor, outras vezes vem o fracasso, outras vezes vem aquele sentimento de que eu não sou pastor, eu não deveria estar aqui. O que é isso? Está dando tudo errado. E aí, quando eu não tenho a convicção de que Deus não transfere a propriedade, o pastor tenta resolver as coisas com o próprio braço, igual Moisés estava fazendo. E aí não dá conta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não controle, não tente controlar aquilo que você não foi chamado para controlar. Você foi chamado para zelar e para guardar. A obra é dele. É dele. Quem sustenta a obra é ele. Olha bem, lá em Gênesis 2,15 eu falei. É cuidar, é plantar, é regar, é proteger. Paulo falou sobre isso. Olha, Paulo ensinando, falou assim, olha, eu planto, Apolo rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, quando eu não tenho convicção e clareza de que Deus nunca transfere a propriedade, no desespero, eu vou tentar controlar aquilo que não é meu papel. E você sabe como que Deus vê isso? Deus vê você sentando no trono que pertence a Ele. E esse é o pecado que aconteceu, que nós todos hoje sofremos, e o mundo inteiro sofre, que aconteceu no Jardim do Éden. Adão sentando no trono que não lhe pertencia. Quando você olha para o seu ministério, você é mordomo no seu ministério, você é mordomo dos dons, você é mordomo dos talentos, você é mordomo dos recursos, você é mordomo das pessoas que Deus colocou, você é mordomo da cidade onde você está, você é mordomo do céu espiritual que está sobre a região onde você está colocado. Quando você, como mordomo, começa a avaliar o seu ministério, a sua administração, por números de sucesso ou insucesso, você está querendo sentar no trono que só pertence a Deus. Faça o que ele te chamou para fazer. Quando você faz isso, você fica esgotado. Pastor Jonatas, o que você sabe muito bem disso como eu, a quantidade de pastores esgotados, pastoras e pastoras esgotados. Por quê? Porque estão ansiosos, querendo controlar aquilo que eles não podem controlar. A ansiedade é excesso de futuro na vida. O ansioso, ele está sempre vivendo algo que não existe, que é o amanhã. Diferente daquele que é depresso. O depressivo é o excesso do passado. É aquele que vive amarrado ao passado. Tanto o depressivo quanto o ansioso, eles não vivem o presente que eles têm, o agora. E tem muitos pastores que estão presos no passado e tem outros que estão presos ao futuro. E isso gera um esgotamento emocional, físico e um esgotamento espiritual. Por quê? Porque tentam sentar no trono e controlar aquilo que eles não foram chamados para controlar. Querido, quando a gente entende que a gente é mordomo e que a responsabilidade é de Deus, a paz do Senhor inunda o nosso coração. Controle exagerado sobre aquilo que nós administramos é a tentativa humana de compensar a falta de confiança espiritual. Vou repetir para você guardar isso na sua cabeça. Controle exagerado é uma tentativa humana
de compensar a falta de confiança espiritual. Quem confia, descansa. Sabe que Deus, sabe que Deus faz a obra dele. Deus não precisa. Aquilo que é dele, é dele. Aquilo que ele manda você fazer, você faz. Plante, regue, cuide, guarde. Mas quem dá o crescimento é ele. O segundo ponto, o segundo princípio que eu quero falar para vocês é que a identidade não tem a ver com desempenho. E aí é uma coisa que eu vejo em muitos pastores. É a ferida da comparação. Ah, o ser humano gosta de se comparar com os outros, e olhar para o outro, e ver o resultado do outro, e aí entra o colapso da mordomia quando a gente começa a olhar para os lados e querer se medir pela vida de outras pessoas. O mordomo maduro, ele não se mede por resultados aparentes, eu já disse. Ele se mede pela fidelidade que ele tem àquilo que Deus colocou na vida dele. E tem muitos pastores, queridos, que vivem sobre a comparação de número de igreja, número de pessoas. Eu não sei se vocês conhecem algum pastor, mas eu tenho uma ojeriza disso. Quando eu estou conversando com algum pastor, o cara chega para mim e pergunta assim: vem cá, quantos membros tem na sua igreja? Eu não respondo. Porque esse tipo de pergunta não é uma pergunta de alguém que está querendo te abençoar. É uma pessoa que está querendo comparar. E não quer comparar você, ele quer comparar ele. Ele quer comparar se o ministério dele está tendo sucesso ou não. É um mordomo imaturo. Por que o ministério dele está crescendo, pastor Jonas? Por que o ministério daquele ali está indo tão bem? E por que o meu ministério não está indo? Por que Deus prospera tanto aquela igreja? Por que a minha igreja está passando por tanta situação difícil? Na verdade, quando a gente faz essas comparações, eu fico imaginando o coração de Deus ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de frase de um mordomo que não é dono da obra, falando. É igual você falar do filho de alguém. Você que tem filho sabe disso. Olha, não fale mal do meu filho, não. Deixa que eu resolva aqui, eu vou cuidar. A igreja é do Senhor. Falar mal da igreja do Senhor para o Senhor não fica muito legal. Pelo menos eu acho que não é legal. Por quê? Porque isso é uma forma sutil de uma acusação contra Deus. Então, assim, esse é um dos venenos da identidade comparativa pelo desempenho. Isso, para mim, é uma das piores doenças que existe para um pastor. O que é? Se identificar, ou seja, ter a sua identidade de acordo com o desempenho. A igreja cresce, o pastor fica, poxa, beleza, se sentindo aceito, vê como um homem de sucesso no ministério. A igreja diminui, aí o pastor entra em depressão. Meu Deus, está diminuindo, me sinto rejeitado, me sinto humilhado. Não sei, eu não acho que o meu ministério, não tô, ô pastor, tô achando que esse negócio de ministério não é para mim, não. Você foi chamado para ser mordomo. Você não é definido, a sua identidade não é definida por um resultado temporal. Resultados, eles são voláteis, eles sobem, desce, sobe, desce. Agora, o que permanece é aquilo que Deus te chamou para você ser, filho de Deus, que reflete e espelha a glória dele nessa terra. Você é propriedade exclusiva do Senhor, sacerdote, o reino, co-criador de Deus nessa terra e administrador da criação. Você é um design junto com Deus para poder ajudar nessa criação. O coração de um pastor tem que estar sempre ancorado, ligado, preso ao coração do dono, não às oscilações dos resultados daquilo que ele faz. Isso é muito importante, gente. Por favor, se vocês guardarem isso, eu acho que isso pode modificar muitos sentimentos ruins que você pode ter no seu ministério. Eu já falei aqui de dois princípios aqui que eu falei para vocês, são importantes. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre finanças, entrando um pouco mais detalhadamente aqui por causa do nosso tempo. Eu falei no início, quero repetir. O dinheiro é uma lente
que revela o caráter. Coloque dinheiro na mão de uma pessoa, coloque poder na mão de uma pessoa, porque o poder, ele muitas vezes, ele é vinculado também a questões financeiras. Mas poucos temas revelam tanto, pastor Jonas, o coração de um pastor, quanto a maneira que ele lida com as finanças. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maneira como você lida com as suas finanças pode silenciar as suas pregações. A forma como você administra aquilo que é de Deus, que ele te entrega. Lembra que eu falei de Davi? Davi, ele falou: entreguei das minhas próprias riquezas. Ele fala isso no versículo 3. Quando você chega no versículo 16, ele está dizendo assim: olha, as riquezas que nós entregamos vêm de ti, são tudo teu. Ele, ao mesmo tempo que ele entendia que estava ali sendo na mão dele para poder ter o seu sustento, ele entendia que tudo vinha do Senhor. Então, pastores que não administram adequadamente, a sua forma de administrar silencia as suas pregações. Mais do que qualquer coisa, a gente precisa entender que não é o dinheiro em si que destrói, mas é aquilo que ele desperta no nosso coração. Como eu disse, o dinheiro revela o coração. Ele revela o coração em dois aspectos. Ou nós estamos administrando para o próprio ego, ou nós estamos administrando para o reino. No reino de Deus não existe e neste caso. Para o ego e para o reino. Não, não, não. É ou. Para o ego ou para o reino. A segunda coisa, além de revelar o coração, o medo da escassez silencia a fé na provisão. Eu vou repetir isso, que se você estiver anotando, pode anotar isso para você depois pensar sobre essa frase. O medo da escassez silencia a fé na provisão. Muitos pastores vivendo com medo. Medo de faltar, medo de não ter. Pastores amados que estão vivendo junto com a igreja, pregando junto com a igreja, pregando sobre a questão de provisão, mas que quando vão dormir, a cabeça dele não para de rodar nos boletos que tem para pagar e ele está vendo que está sem recursos. Prega Jeová Jireh durante a noite, pastor Jonas, mas quando vai dormir, fica na exaustão emocional, porque não tem confiança. A fé está silenciada dentro do próprio coração pelo medo da falta do recurso. O medo de quem está sempre olhando pela falta do recurso, ele vem de um coração que parece que já esqueceu quem é Deus. Nosso supridor, aquele que nos sustenta, que sempre está ao nosso lado para nos dando sustentação. Eu quero te dizer uma coisa, gente. Às vezes a gente não precisa de mais dinheiro para poder resolver nosso problema financeiro. A gente precisa de mais fé. Porque é a falta de fé que está gerando um problema financeiro. Geralmente, os problemas financeiros, geralmente, eu posso dizer para quem conhece disso, que a grande maioria das vezes, o problema financeiro ele não é um problema em si mesmo, ele é decorrente de outro. Dois outros problemas: problema espiritual, problema com a fé, e problema emocional. Querer viver uma vida que não é sua. Querer viver uma vida de aparência para outros, que geram endividamento, que geram um problema financeiro grande na vida da pessoa. Quer ter uma igreja, colocada dentro da igreja coisas que não faz parte da realidade daquela igreja, fazendo dívidas para a igreja
e depois vivendo aí com problemas financeiros e dívidas financeiras e sem dormir, e a igreja sendo penalizada porque tem um pastor que está com a exaustão emocional, exaustão espiritual. Por quê? Porque as dívidas estão consumindo. Virou escravo, escravo das dívidas. Jesus falou: olha, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Está lá em Mateus 6,33. Preste atenção numa coisa aqui, olha. Esse primeiro lugar, buscar em primeiro lugar, isso não é uma ordem de prioridade. Por favor, acompanha. Primeiro lugar, busque em primeiro lugar. Não é uma ordem de prioridade, é uma ordem de governo. Buscar em primeiro o reino e a justiça. O que significa essa ordem de governo? Ou Deus governa as finanças, ou as finanças governam você. Então, é isso que está colocado aqui, ó. Buscar em primeiro lugar, com foco nas finanças que nós estamos estudando, isso serve para tudo na vida, ou Deus governa essa área, que seja, no nosso caso, as finanças, ou esta área, as finanças governam você. É simples assim. Não é uma ordem de prioridade, é uma ordem de governo. E aí, muitos pastores já entregaram quase tudo na vida, só não entregaram as planilhas. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e, de repente, você está passando por uma situação financeira difícil. Queridos, passamos por situações difíceis. É assim, a vida é assim. A questão é viver uma vida em situação financeira difícil. Isso não está correto. Passar por situações difíceis é comum todos passarem. Mas viver uma vida em que sempre é uma situação difícil, isso nós temos um problema. Fé e finanças estão numa mesma dimensão, dimensão espiritual. Fé e finanças não estão separadas. O dinheiro é o último território onde a fé se torna visível. É aí que a gente consegue ver. Existem muitas pessoas e muitos líderes que tratam as finanças e se sentem culpados quando falam sobre questão financeira. Sente uma culpa, culpa por ter recurso, culpa por não ter recurso, culpa por ter que pedir ajuda, culpa por prosperar. Vive sempre, quando fala em finanças, tem um carimbo de culpa em cima deles. Se você conversa com algumas pessoas sobre prosperar, é claro que essa doutrina da prosperidade que nós vemos aí, assim, ela é um absurdo. Mas a prosperidade vem de Deus. Prosperar, queridos, não é ter muito. Prosperar é crescer naquilo que tem. Há uma confusão que as pessoas falam: aquela pessoa é próspera. A pessoa é próspera, então a pessoa é rica. Não, 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 não tem a ver com riqueza, no sentido de acúmulo. Tem a ver com riqueza no sentido de você ter a ampla suficiência que Deus nos chamou para ter. Então, assim, tem gente que, quando você fala sobre prosperar, o cara entra em parafuso, porque não, eu não quero isso, porque eu não quero ser ganancioso. Outros acham que viver nessa escassez crônica é, é, um, é tipo, é a vida exemplar, porque eles foram ensinados que sacrifício financeiro é sinônimo de santidade. Eu não conheço isso na Bíblia, onde está escrito isso. Sacrifício financeiro é sinônimo de santidade. Não, querido. Não. Se você lê a palavra de Deus, existiam muitas pessoas com recursos financeiros. Um deles foi aquele que te pegou o corpo de Jesus, José de Arimateia, que tinha recursos financeiros, e fez o que fez com o corpo do nosso Senhor, porque tinha recursos para poder fazer. Então, não ter recursos não é sinônimo de santidade. A culpa, ela é, na área financeira, é um peso que tem levado à estafa de muitos líderes. Eu queria dizer isso para vocês. Não vivam com essa culpa. Quando nós falamos sobre dinheiro, nós nunca estamos falando sobre ter muito, sobre ter pouco. É basicamente sobre medo e sobre culpa. E sobre desejo. São essas três coisas aí. É, eu vou terminando aqui, vou abrir um pouquinho para a gente poder fazer algumas perguntas sobre o ponto de vista financeiro. Eu acho que vocês podem ter algumas dúvidas sobre questões financeiras, mas antes de eu terminar, eu queria
lembrar, em Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim: lembrem-se do Senhor, pois Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Lembre-se do Senhor, pois Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Repito, nenhum pastor, nenhuma igreja é medida pelo saldo da conta bancária, mas pela fidelidade que demonstra na administração financeira. Um líder maduro, ele pensa espiritualmente sobre as suas finanças. Então, quando você olhar para o orçamento pessoal seu, ou olhar para o orçamento da sua igreja, e se você não tiver orçamento pessoal ou não tiver orçamento da igreja, você está sendo um mau administrador. Um mau administrador. Você precisa calcular antes de fazer qualquer tipo de obra. Quem não tem um planejamento financeiro, seja pessoal ou seja ministerial, eclesiástico, ele está administrando erroneamente. Está fazendo que nem Moisés no início, que pega a Jetro, chega e fala: deixa eu te ensinar como é que faz. A gente não pode, não confunda fé com irresponsabilidade. Às vezes tem pastores: não, Deus está me falando que é para a gente poder comprar esse terreno aqui. Tá? Não, não confunda. E não coloque a igreja num peso que ela não foi chamada para poder carregar. A mesma fé que você tem para poder dar um passo, para poder comprar alguma coisa que você não deveria ter comprado, é a fé que você tem para Deus lhe dar os recursos para você comprar. Então, tem que ter um orçamento, tem que ter um planejamento. Mas isso tem que ser tratado, não do ponto de vista apenas técnico, é espiritual. Cada linha de despesa da igreja, ei, preste atenção, cada débito na sua conta bancária da igreja, ele tem que ser uma decisão teológica. Por que estou gastando? Como eu vou gastar? E o que eu farei com isso? As 3 perguntinhas que eu falei para você. Quer saber de uma coisa? Como é que está a sua igreja do ponto de vista de reino? Quanto você investe em missões? Quanto você investe na estrutura da sua igreja? No sustento? Quanto você investe na generosidade, abençoando outras pessoas? Essas são decisões teológicas que nós temos. Por quê? Porque o dinheiro revela aquilo que a gente valoriza. Aquilo que eu valorizo, o dinheiro revela. Então, gente, pastor João, vou falar um negócio aqui agora que é um pouco duro, mas assim, tem me deixado muito preocupado em algumas igrejas que eu tenho visto por aí acompanhando. Uma comunidade que gasta mais para manter estrutura do que para formar discípulos, não precisa de mais arrecadação. Precisa de arrependimento. É a mesma coisa de uma família. Você que é pastor aqui, que está me ouvindo, você, pastora, vocês têm as suas finanças pessoais. Se as suas finanças pessoais. Estou falando em regra geral, caso a caso, a gente tem que olhar caso a caso, mas em regra geral. Se você tem gasto muito mais com seu sustento do que com as decisões teológicas de generosidade, abençoar o próximo, tocar em missões, ofertar, dizimar, não precisa de mais dinheiro. Precisa também de arrependimento. E esse arrependimento não é um peso, é um convite. É Deus dizendo: olha, você é meu mordomo. Eu quero confiar mais em você. Eu quero colocar mais nas suas mãos. Mas eu preciso que você seja fiel no pouco, para que eu possa ver também que posso entregar para você o muito. O processo da mordomia, ele é um treinamento para a administração de coisas celestiais. Deus está nos treinando na terra para podermos ser administradores de coisas celestiais. Pastor, não sei se
Eu sei que você queria que eu falasse um pouco mais específico sobre algumas coisas aí. Eu estou até perdido no tempo, porque eu nem estou sem relógio aqui, não sei quanto tempo já tem aí. Não sei nem se eu passei. Deixa eu ver aqui. Estamos no prazo aqui, pastor, 5 minutinhos, mas foi fantástico. Eu acho que vamos precisar no futuro próximo dessa continuação aí, porque foi muito esclarecedor, extremamente esclarecedor. Então, pastor, se o senhor quiser abrir para alguma pergunta, fica à Eu vontade. gostaria, porque alguém pode ter alguma pergunta Minutinhos aí. específica. Podem perguntar. Se alguém quiser, à disposição. Um de cada vez, viu, gente? Quando todos falam ao mesmo tempo, é um barulho, né? É, Pode fazer perguntas específicas. Talvez alguém tenha alguma pergunta sobre investimento, alguma pergunta sobre questão de dívidas com bancos, dívidas em cartão. Se quiser uma pergunta sobre a palavra também não tem problema, mas fiquem à vontade. Eu deixei meu telefone, está aqui no meu nomezinho aqui em cima, não sei se aparece aí. Se vocês parece. depois quiserem mandar algum WhatsApp para mim também, fiquem à vontade, perguntando alguma coisa, sintam à vontade, entendeu? É um prazer estar conversando com vocês. Ô, Acho que Pastor estamos Jonas, todos processando essa palavra. Vamos ter que, como fala, ruminar bem cada palavra que foi dita, pastor. Foi uma bênção. Que bênção que Deus está falando com bom vocês. dia, paz. Sonho aqui. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode Pois não. fazer. Fica à vontade, Rafael. Como deixar de ter essa culpa por ter o dinheiro ou por estar conseguindo ser próspero? Realmente eu não consegui ouvir. Você pode repetir? Como deixar de ter essa culpa por ter o dinheiro? Muito bem. Eu Vamos explico. lá. Olha só. O porquê dessa culpa, geralmente, de ter dinheiro? Você tem filhos? Não, eu sou solteiro, sem filhos. Solteiro? Nunca Mas eu vou casei. pegar aqui um exemplo de quem tem filho. Quando você tem filho pequeno, quando ele pega em dinheiro, qual é a primeira coisa que a mãe e o pai falam para ele? Manda guardar. Ou não pega em dinheiro, isso é sujo. Vocês já ouviram isso, não? Sim, Sim. dinheiro espera. É, não. Tira um monte de dinheiro, dinheiro é sujo, todo mundo pega. Dinheiro é espécie, né? Tô falando de dinheiro espécie. É porque eu sou da época das antigas, que tinha moedinha, que tinha dinheiro em papel, né? Hoje em dia, meus netos acho que nunca nem viram isso. Mas assim, isso a gente foi ensinado e gerou dentro de nós uma verdade que dirige inconscientemente a nossa vida. Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é corrupto, e quem é rico é ganancioso. Por quê? Porque tem imagens disso acontecer. O dinheiro é sujo? Realmente passava na mão de todo mundo, aquele negócio era sujo. Então, Não. Rafael, né, é o nome da pessoa que me perguntou, não é? Sim. Sim. Então, Rafael, a culpa que vem, ela muitas vezes ela vem dos ensinos que nós recebemos ao longo do tempo, de verdades de pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, que foram ditas, que nós ouvimos e muitas vezes nem processamos na hora, mas ficou guardada dentro do que eu chamo de bibliotecas de verdade. O que são essas bibliotecas de verdade? São coisas que são ditas, que são importantes, que vieram de autoridade sobre a nossa vida, que são guardadas e que dirigem a forma da gente pensar, principalmente no inconsciente. Por exemplo, a culpa sobre o dinheiro, de ter o dinheiro, de ser próspero, ela vem e é processada não conscientemente, ela é processada no inconsciente. Você, como todos os seres humanos, decide todos os dias, 97% das vezes, inconscientemente. Você usa pouco a sua consciência. Então, quando você está agindo no seu dia a dia, o que está acontecendo? Essa biblioteca de verdades é que está fazendo você dirigir a sua vida do jeito que é. Então, a culpa, o que a gente precisa fazer? Como descobrir? É entrar dentro dessa biblioteca de verdade. Obviamente, aí nós temos algumas questões espirituais que a gente, né, que tem que pedir a Deus discernimento, graça. Quais são essas verdades? Algumas pessoas chamam isso de crenças. Quais são essas crenças que eu tenho dentro de mim que estão dirigindo como é que é a minha vida? E aí a gente precisa
retirar essas crenças, a gente chama, na verdade, de reposicioná-las e colocar outras verdades que são verdades bíblicas no lugar dela. Deus nunca falou do problema do dinheiro em si. Deus fala do amor a ele, entendeu? Então, assim, eu conheço várias pessoas que não têm dinheiro nenhum e que são extremamente pessoas que amam o dinheiro mesmo não tendo o próprio dinheiro. Avarento. Gananciosas. Avarento. Obrigado, querido. São avarentos. São avarentos. E tem outras pessoas que eu conheço que têm recursos financeiros, por exemplo, eles vivem com 10% do que eles ganham e 90% do que eles ganham vai para a obra do Senhor. Então, assim, o cara não tem apego sobre isso. Então, por quê? Porque ele não está vinculado com essa culpa. É uma coisa que a gente precisa ensinar, inclusive, para os nossos filhos. Pastor Jonas, eu fico sempre preocupado com o tempo, você coordena aí. É, eu acredito que nosso tempo bateu, pastor, mas eu quero agradecer demais, demais, e deixar aberto aí, o senhor deixou o telefone, né? E fazer perguntas, perguntas diretas, né? O pastor, ele está aberto, mas vamos ser muito específicos nas perguntas também. Não precisa contar uma história para ele de 10 minutos, 15 minutos, tá? Se resolva primeiro, para depois você pedir essa ajuda, esse conselho, é só essa colocação. Pastor, de tudo que você disse, eu anotei aqui vários princípios, né? Vários. Você falou dois, mas eu fiquei aqui agarrado em um monte. Deus não transfere a prioridade, ou perdão, a propriedade. Não tente controlar aquilo que é de Deus. O risco da comparação e tantas coisas importantes. Mas quando você estava terminando, eu me lembrei de uma frase de John Maxwell. Ele disse o seguinte, nas suas falas finais eu pensei nisso. Quem não planeja já planejou fracassar. Então, como é importante sobre o orçamento, sobre anotar o que entra, sobre anotar o que sai, né? Porque não planejar já é planejar o fracasso. Pastor, obrigado por trazer instruções, que bênção. Estou muito feliz mesmo. Eu sei que os irmãos também. Essa mensagem está gravada, ela entra no nosso link lá do nosso grupo ainda hoje. Algumas pessoas já escreveram, vai ser de cabeceira, vou ouvir de novo. Então, obrigado, pastor. Que Deus abençoe você, a sua casa, e Deus continue te prosperando em tudo, ministério, né, e de um modo geral. Obrigado, viu, pastor? Alguma consideração final? Não, só agradecer vocês, e obrigado por estar junto com vocês. Eu fico muito feliz de vocês, pastores, aí estarem com o pastor Jonas, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração e respeito, e sei que vocês estão sendo aí abençoados pela vida dele. Continue aí com esse trabalho, Jonas, porque os pastores, infelizmente, são o maior conjunto de pessoas que não tem alguém para poder ajudá-los. Parabéns, querido. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau, pastor Rafael. Um abraço, Deus irmãos. abençoe. Tchau, paz do Senhor. Paz e Paz. Deus graça. abençoe.